Olá, eu sou Joilda, aluna do Centro Juvenil e apresentadora dessa série de podcasts sobre a biologia contida na série The Flash. De episódio em episódio, vamos observando atentamente sobre as referências que eles utilizam para o enredo da série. O foco aqui é biologia, mas não resistimos às referências da física, da história e até de algumas questões dos relacionamentos interpessoais. Mas a verdade é que estamos aprendendo muito com esse trabalho. E compartilhar isso com vocês tem sido uma experiência maravilhosa. Olá pessoal, sou Daniel, aluno do curso Cientificamente do Centro Juvenil. A série The Flash é um sucesso aclamado pelo público e foi lançado em 2014. E esse ano, de 2021, estaremos esperando a oitava temporada. Como ela é muito ampla, decidimos fazer igual Rony e o Dr. Martin e fundir dois episódios. E, na verdade, os episódios 13 e 14 são complementares. Olá, eu sou Karine, professora de Biologia do Centro Juvenil de Ciência e Cultura e apresentadora do podcast Biologia Criativa. Essa semana foi muito especial. Apresentamos nosso trabalho na FEMIC, a Feira dos Municípios e quarta Mostra de Iniciação Científica da Bahia. Gostaria de parabenizar Joilda e Daniel pela excelente apresentação. Estou muito orgulhosa pela publicação dos dados da pesquisa de vocês. E hoje tivemos a notícia, que ficamos em primeiro lugar nessa feira de ciências e eu estou muito feliz com esse resultado. Vocês merecem por toda a dedicação, vocês são estudantes incríveis. Agora em diante, vamos continuar o foco na análise da série e da publicação do podcast. Como o Dr. Wells falou em uma das cenas para a doutora Caitlin, o trabalho de um cientista nunca acaba. Esses são episódios com muito conceito em física, como a radioatividade, fissão nuclear, viagem no tempo, superluz. É muito interessante ver o experimento que Cisco montou para conseguir imagens do assassinato da mãe de Barry e o amplo conhecimento que precisa ter. Ele encontrou nitrado de prata no espelho antigo e conseguiu revelar o que aconteceu ali. Isso é mesmo possível? Ou é apenas a ficção sendo extremamente criativa? Ficamos muito curiosos com a relação a esse nitrado de prata. Sim, Joilda, o nitrato de prata era utilizado para fazer revelações de fotos. É impossível estimar o volume de imagens produzidas diariamente ou quantas fotos vão parar todos os dias na internet. Câmeras digitais e celulares tornaram a captura de imagens um processo rápido e barato, mas nem sempre foi assim. A máquina consistia numa câmera escura que continha uma chapa sensibilizada com nitrato de prata. Após uma exposição, que poderia durar minutos ou horas, a imagem aparecia impressa na chapa. Para fixá-la, utilizava vapor de mercúrio. Isso em 1839. O nome da técnica é daguerreótipo, primeiro processo fotográfico a ser anunciado e comercializado ao grande público. Era um luxo caro, mas nem de longe com um preço tão salgado quanto ter um retrato pintado. Até então, a única maneira de preservar permanentemente a imagem de alguém. Como a exposição era prolongada e a pessoa ficava imóvel, então se tornou um hábito tirar foto das pessoas mortas. Voltando à cena em que Cisco revela a imagem que ficou no espelho, sim, existe nitrato de prata no espelho. Para a fabricação do espelho, o primeiro passo é a limpeza do vidro com água comum para tirar resíduos que ficam. Depois é usada água desmineralizada, livre de sais minerais, para uma limpeza mais profunda. O segundo passo é aplicar uma camada de prata metálica formada por reações químicas do nitrato de prata, que adere completamente ao vidro, e essa camada de prata metálica que faz o vidro de um espelho. Agora, uma confecção em 3D é formada na cena. Isso aí a gente deixa para a ficção, afinal, Belly precisa saber que poderia viajar no tempo. Como visto no episódio, Dr. Martin Stein é o gênio da transmutação. Você também ficou curioso para saber o conceito de transmutação? Pois então, para a alquimia, transmutação
é a conversão de um elemento químico em outro. Este conceito também é aplicado com características próprias na genética e na física nuclear. Já te adianto que é impossível acontecer tal fenômeno com nós humanos. Como mostra na série, The Flash é apenas ficção. Desde os primórdios da alquimia ocidental, acreditava-se que era possível a transmutação de metais. Em geral, especialmente ao longo de sua evolução, isso era tomado tanto em um sentido material como espiritual. Mas com o florescimento do conhecimento científico, constatou-se que a transmutação alquímica, conforme defendia pelos alquimistas, é improvada. Uma das cenas em que a doutora Caitlin Barry e o Dr. Wells criam uma hipótese da fusão entre Ronnie e o Dr. Martin é que o Dr. Wells explica que o que está acontecendo na relação entre os dois é simples darwinismo. Um novo organismo selecionará as partes mais fortes dele para sobreviver. No caso, o corpo forte do Ronnie com o cérebro do Dr. Stein. Fala dele. Eu fiquei pensando um pouco nessa fala de Dr. Wells. Não fez muito sentido. Eu, Karine, justificaria como uma simbiose, que é uma relação de associação entre dois seres vivos. Mas como ele falou em darwinismo, você sabe o que é isso? Então, o darwinismo é um nome dado à teoria evolucionista baseada nas ideias de Charles Darwin. Charles Darwin era um naturalista britânico que propôs a teoria da evolução biológica por seleção natural. Darwin definiu a evolução como descender com modificações. A ideia de que as espécies mudam ao longo do tempo dão origem a novas espécies e compartilham um ancestral comum. Mas a parte da teoria que Dr. Wells relaciona é a da seleção natural, que é um dos principais pontos da teoria proposta por Charles Darwin. De acordo com a seleção natural, o organismo mais apto sobrevive e passa suas características aos descendentes, garantindo, portanto, que características vantajosas fixem em uma população. As espécies se adaptam às condições. É como um novo organismo, o nuclear, selecionasse os pontos fortes de cada um durante a fusão, a inteligência de um e a força do outro. Ele relacionou a Darwin. Eu relacionaria a questão da simbiose. Como esse episódio faz muitas referências a Albert Einstein, terminamos nosso episódio de hoje com a frase dele citada por Barry e Dr. Martin no metrô antes do acidente do acelerador de partículas. Uma vez que você consegue aceitar o universo como matéria expandindo dentro do nada, que é algo, vestir listras com xadrez se torna fácil. Só mais uma coisinha. Muito obrigada a todos vocês que acompanham o nosso projeto. Hoje a gente ganhou o primeiro lugar na feira da FEMIC. Parabéns para nós, Daniel, Karine. Arrasamos e gratidão mesmo a cada um de vocês. Gostaria de fazer um agradecimento especial. Nós ganhamos o primeiro lugar na Feira de Ciências da FEMIC, onde apresentamos nosso projeto. Gostaria muito de agradecer à professora Karine e à minha colega Joilda, que me deram a oportunidade de participar do projeto, e a todos que acompanham o nosso podcast. Obrigado a todos e nos vemos no próximo episódio. Gostaria de encerrar o episódio de hoje com a palavra gratidão. É o que representa o que eu estou sentindo nesse momento. Agradecer a todos vocês que estão apoiando esse projeto e tanto o professor, professores que escutam, colegas meus, quanto os alunos. Alguns alunos me falaram que já estão maratonando, já está até na 3ª temporada, esperando o podcast até lá, mas que viciaram de novo no Flash por conta dos podcasts. Então é muito gratificante para mim ensinar biologia de uma maneira mais lúdica e mais divertida
e que faz sentido pra gente através, né, desse super-herói que é um cientista muito legal assim. Então, muito obrigada. Até a próxima semana.